Guto, vamos começar o bate-papo sobre o Estranho Caminho. Mais uma vez, eu queria te agradecer, né, a aceitar o convite para participar do Sessão Londrina. O Sessão Londrina é um projeto que é viabilizado a partir de recursos da Lei Paulo Gustavo. Esse projeto é realizado pelo Espaço Vila Rica, que é o cinema aqui, né, onde a gente realiza sessões. A direção do Espaço Vila Rica é feita pelo Rodrigo Fagundes, né? Quero também agradecer o Daniel da Embaúba, que tem sido um parceiro também bastante importante para a gente. E eu queria começar te dando essas boas-vindas e pedir para você, né, se apresentar. A gente sabe, já conhece um pouco do teu trabalho aí pelo filme, mas queria que você também se apresentasse, tá bom? E aí depois a gente vai entrando com as perguntas. Obrigado. Obrigado pelo convite. É uma experiência nova participar de um debate online, assim, logo depois do filme. Eu me chamo Guto Parente, sou diretor, roteirista, montador, sou sócio da produtora Tardo Filmes e estou fazendo cinema. Ano que vem, eu acho que eu completo uns 20 anos já fazendo cinema. Comecei num, comecei num grupo chamado Alumbramento, que é um coletivo de cinema que existiu aqui durante 10 anos, de 2006 a 2016, né? E a gente foi, a partir disso, eu fui elaborando de alguma maneira, junto com meus parceiros aqui no Ceará, uma forma de fazer cinema mais colaborativa, né? Onde a gente trabalha em equipes que não sigam um modelo hierárquico muito rigoroso. Então, eu fiz parte desse grupo e continuo fazendo parte sempre de grupos de artistas e realizadores que colaboram muito uns nas obras dos outros, né? Então é isso, venho dessa trajetória de muita coletividade e estamos aí. Muito bom. A gente aqui, enquanto o pessoal da técnica estava resolvendo algumas questões, a gente estava conversando que o filme O Estranho Caminho, ele traz assim uma série de questões, né? E a gente, enfim, até pelas questões de os experimentalismos de linguagem que tem dentro do filme, e aí ao final, com a dedicatória, a gente percebe que é um filme bastante autoral, bastante pessoal. Então eu queria que você contasse um pouco qual foi a motivação, né? Desde quando tem essa ideia, porque a gente também sabe que aqui no Brasil, até se conseguir filmar, leva-se um tempo grande, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse projeto. Se ele é um projeto que nasceu ali durante a pandemia, ou se é um projeto que já existia, e essa situação da pandemia se apropria, né, ali da história, né? E como é que isso acontece, como é que você desenvolve essa narrativa? O projeto ele nasce bem no começo da pandemia, em abril de 2020. Tinha 2 anos que eu tinha perdido meu pai e desde então eu vinha tentando elaborar alguma forma de fazer algo, de colocar no meu trabalho algo que onde eu pudesse homenageá-lo, onde eu pudesse refletir sobre a nossa relação. E aí, quando a pandemia estourou, no primeiro lockdown, ali, abril de 2020, eu senti esse impulso muito forte de começar a escrever. Então, essa história, tive a ideia dessa história, é uma história que, que ela, onde o encontro dos personagens é disparado pela pandemia e pela condição que a pandemia coloca a gente, né, colocou a gente naquele momento, o que de alguma maneira espelha também a própria escrita do projeto. Da mesma maneira como o personagem do filme ele está completamente desnorteado, sem entender muito bem o que está acontecendo, né? Eu acho que de alguma maneira isso era o que eu estava sentindo também quando eu estava escrevendo o roteiro do filme. Então, o filme é sobre o começo da pandemia porque ele foi também
concebido no começo da pandemia. Guto, a gente percebe, tem essa relação, né, ser um filme que conta a história de um jovem cineasta ali, que tem essa, acaba tendo esse encontro com o pai. No início ele vai é, exibir seu filme num festival, mas depois, no final do filme, a gente descobre que no final das contas tudo era uma questão de um encontro dele com seu pai, né? E na verdade é ele reencontrar com as coisas que ficaram no apartamento lá do pai, por isso que estava tudo fechado, não mexe. E eu, por exemplo, fiquei sentindo em alguns momentos que as falas do pai, na verdade, eram os fantasmas dele, ou as falas dele, interna dele, né? Porque, por exemplo, ele tem ali um momento onde o pai não quer que ele mexa naquelas peças, mas na verdade a impressão que me passou é que ele ainda tinha um bloqueio para mexer com isso, porque ao tomar contato com aquele material, ele estaria tomando contato com o pai dele. Então ele também era uma aproximação com uma certa resistência, né? Isso se deu na intenção do filme? De alguma maneira, o filme parte de uma ideia assim né, que a gente, pensando, por exemplo, na psicanálise, né, o pai e a mãe que a gente leva para o divã, normalmente são projeções nossas, né? Então, assim, o analista que vai estar escutando você falando do seu pai ali, toda sessão, ou vez por outra falando, aquele pai que ele acessa, né? É um pai que é uma construção, que parte nossa subjetividade, né? Então, de alguma maneira, o filme joga um pouco com isso, com essa ideia de que, na verdade, a gente está o tempo todo é, nos construindo enquanto indivíduos, enquanto personagens no mundo, e também as pessoas que a gente ama, né? E, e aí, para mim, a grande questão que eu acho que o filme acaba trazendo sobre uma reflexão sobre os portais que a gente pode, os portais que são possíveis de ser abertos na nossa realidade, né? E que podem proporcionar um cruzamento, né, de dimensões diferentes, de dimensões existenciais, espirituais, né? Assim, acho que é um filme que ele, de alguma maneira, é curioso, porque é um filme sobre paternidade e muitas vezes a questão da paternidade ela passa pela questão do abandono ou da ausência, né? Principalmente quando você está refletindo é, esses pais, essa geração de pais ali né, que foi pai nos anos 80, nos anos 90. Mas eu acho que a questão do filme fica muito no lugar até de uma hiperpresença, né? Eu acho que é como se o pai do David, ele, de maneira alguma, ele fosse ausente, ele se colocasse tão presente que mesmo depois de morto, esse encontro é possível. Olá, Guto. É um prazer estar aqui nesse debate contigo. É, Foi bastante interessante o filme, até para usar palavras do filme, né, foi bastante interessante. É, e eu, na verdade, tinha duas perguntas, mas a primeira você já acabou de responder, né, que era sobre as suas referências, assim, desse trabalho da psicologia mesmo, né, porque é visível que tem ali uma ideia de tratar ali da psique, né, do personagem. Mas a minha segunda pergunta é sobre as suas referências, e se elas existem, né, ou se são possíveis, nas suas referências literárias, porque um primeiro trabalho teu, que eu já tinha visto, junto com o Pedro Diógenes, que foi o Inferninho, eu, assim, acho que fiz uma associação, até para falar em termos psicológicos, né, uma livre associação, assim, desses dois trabalhos, né, o Inferninho e o Estranho Caminho, com uma coisa que me remeteu assim ao trabalho do Franz Kafka, né?
enfim, que virou até, né, um termo, né, kafkiano, que são aqueles trabalhos, né, aquelas histórias onde as pessoas ficam presas em cenários, em situações de difícil resolução, que não tem um começo, meio e fim muito bem definido, e que as coisas ficam girando ali nos cenários, etc. E eu senti isso nesses dois trabalhos, né? Embora não seja uma coisa tão repetitiva ou circular, né, como alguns trabalhos do Kafka, me refiro mais à Metamorfose e ao Castelo, é, mas isso me remeteu assim a essa coisa que me lembrou esse autor. Faz sentido? Você acha? Você tem referências diretas assim literárias que você coloca nos seus trabalhos? Acho que é por aí a pergunta. Legal, obrigado pela pergunta. É, o Kafka é uma referência literária para mim muito forte. Inclusive tem um livro, né, que ele escreveu para o pai dele, né, que é o Carta ao Pai, que é um livro pesadíssimo e que quando eu li, me marcou muito. Tem uma referência que eu faço até explicitamente no filme, né, que é um dos livros que o David está lendo, né, que é a Antologia da Literatura Fantástica, que é um livro organizado pelo Borges, pelo Bioy Casares, pela Silvina, que é companheira do Bioy Casares, Silvina O'Connor. Enfim, gosto muito de literatura fantástica, gosto muito de literatura de ficção científica, Octavia Butler, enfim, tem. Me interessa muito, seja na literatura, seja no cinema, investigações que apontem para lugares de indefinição, para lugares de mistério. Eu costumo me identificar e preferir sempre filmes que me deixam, que eu termino com mais perguntas do que com respostas. Filmes ou livros que muitas vezes eu não entendo, mas o fato de eu não entender faz com que eu tenha que encontrar alguma outra via de acesso e de relação com a obra, né? Lembrei agora da Invenção de Morel também. Alguns livros, alguns filmes me marcaram muito exatamente por me colocarem numa condição de ter que lidar com mistério, né? E, e aí, ao fazer um filme sobre um processo de luto, sobre uma relação com a morte, né? Eu acho que quem sou eu para querer dar alguma resposta sobre o que é a morte, sobre o que é lidar com a morte, né? Para mim do meu lugar de realizador, o que me cabe é compartilhar minhas perguntas, minhas dúvidas, meus anseios, inquietações e encontrar esses pontos de conexão, né? Que eu acho nessa experiência de poder exibir o filme e debater né, a gente está com o filme circulando já tem mais de um ano, né? Ele estreou em junho do ano passado. Então passou mais de 20 países, então também eu tive a oportunidade de conversar com pessoas de culturas diferentes, né? E é impressionante como tem coisas que atravessam todo mundo, assim. Daddy issues é uma coisa que todo mundo tem, né? Assim, em algum lugar, seja onde for, existem pontos de conexão que as pessoas encontram entre esse pai e o seu próprio pai, né? Ou então, às vezes, um aspecto dele que lembra o seu pai, né? Guto, você falou de morte, falou de mistério, né? Eu vou aqui associar mais dois termos, a subjetividade e imprevisibilidade, né? Que aí, e vou entrar com a questão da pandemia, porque a pandemia traz tudo isso. A pandemia era um mistério, a pandemia era imprevisível, era subjetiva também, porque, né, todo mundo teve que viver de um outro jeito naquele período.
e você traz assim diversos pequenos casos, pequenas situações que, enfim, faz com que a gente reviva ali durante o tempo do filme coisas que a gente passou durante o período da pandemia, né? E a gente está agora em 2024, agosto de 2024, cara, já dá a impressão que foi há tanto tempo, né? Ao mesmo tempo que foi logo ali, mas também parece que já faz muito tempo isso. Porque era um negócio que quando a gente estava dentro, eu já, não sei se vocês já dirigiram durante um granizo. Você entra numa chuva de granizo com um carro, você não enxerga nada e não tem a menor ideia se aquilo vai durar mais 1 minuto ou 2 horas, né? Então a pandemia foi assim. E você traz para essa sua história, você traz esse ambiente de pandemia e coloca uma série de situações ali de uma forma muito, muito pertinente, né? Como é que foi tratar, associar essa questão da pandemia? Você disse que ela faz parte desde o início do projeto, né? Mas como é que foi tratar dessa relação, ter esse case que é comum a todo mundo, que é a pandemia, né? E trazer essa história que também é uma história que se projeta, né? Mas ela tem um certo cunho, tem um cunho pessoal. Eu acho que por eu estar escrevendo o roteiro do filme ali no momento em que a gente estava vivendo tudo, assim, e eu comecei a escrever esse roteiro em abril de 2020 e escrevi ao longo dos meses seguintes, né? Eu acho que, de alguma maneira, eu entrei num estado de atenção aguçada para os absurdos mesmo do que a gente estava vivendo, né? Tem tem a relação, tem uma questão que eu acho que é muito dolorosa, né, do, do medo da morte, seja da gente ou de algum familiar, assim, eu acho que durante muito tempo a gente viveu essa relação de proximidade com a morte, eu acho que isso, para quem pôde, é, nesse processo, encontrar alguma via de autorreflexão e de busca interior, eu acho que foi um momento que proporcionou também muitas transformações em vários indivíduos e a gente mudou muito enquanto sociedade, né? Mas aí, é, na escrita do roteiro, eu acho que para mim, em nenhum momento eu estava querendo dar conta do que era aquilo que a gente estava vivendo, dar conta do momento histórico, né? Porque eu sabia que eu não seria capaz e eu acho que isso é algo que leva muito tempo para a gente conseguir entender de fato o que é que a gente viveu. Acho que poder assistir o filme agora e com o passar do tempo, cada vez que eu revejo ou que eu tenho um contato com o público e converso com o público sobre o filme, sobre a pandemia, a relação que a gente tem com aquele momento já vai se transformando, né? É como você falou, existe uma sensação agora de que faz muito tempo, né? Só que acabou um dia desse, na verdade, né? E, e eu acho que é isso. Se o filme fosse um filme que quisesse dar conta do momento histórico, né? Talvez eu tivesse caído em algumas armadilhas discursivas, né? Mas eu acho que um exercício que para mim sempre foi importante foi de manter sempre a pandemia num lugar dentro da história de um disparador dramático, né? De algo e também de algo que seta também o ambiente e condiciona os personagens àquele encontro, né? Acho que se não fosse a pandemia, David e Geraldo não teriam se encontrado, né? Então, se não fosse a pandemia, eu também não teria feito esse filme. Então, eu acho que é isso. Como a gente pode atravessar certos momentos históricos e tentar olhar para eles de uma maneira mais
sem querer definir, sem querer encontrar uma resposta com uma precisão. E eu acho que um ponto também que eu entendi muito intuitivamente, acho que não foi algo muito calculado, foi da importância também de trabalhar também o senso de humor dentro do filme, né? O filme, ele, em muitos momentos, ele se configura como uma comédia do absurdo, né? Seja do absurdo de certas situações, né? De do pai usar aquela fumaça ali, aquela coisa, né? Como a gente também, durante a pandemia, a gente se viu também reproduzindo hábitos que, se a gente olhar com distanciamento, são bem surreais, né? Então, acho que tem uma coisa também de poder olhar para esse momento, mas também encontrar alguma possibilidade de leveza de ser, na relação que a gente vai estabelecer, porque já foi muito pesado, né? Então, a experiência do filme, eu não queria que a experiência do filme fosse... A gente não precisa viver de novo o que a gente viveu. A gente pode agora, a partir do que a gente viveu, criar novas realidades, né? Inventar novas possibilidades. Acho que é mais ou menos por aí. Guto, boa noite. Guto, eu vou... bom, primeiro, parabéns pelo filme. Eu achei um filme muito bonito, sensível e, digamos, acho que até bem estruturado, assim, apesar dos alguns experimentalismos ali, bem estruturado como filme de gênero, né? Acho que ele vai para uma linha boa de filme de entretenimento até, assim, né? Acho que convoca o público a participar também, né? Parabéns. E você, como foi também diretor e roteirista do filme, queria saber de você essa transposição do papel para a tela, porque o filme tem um trabalho de desenho de som muito bom também, e montagem, né? Então eu queria saber se teve muita diferença do que você escreveu no papel para o que a gente vê na tela. Obrigado. Eu acho que esses são três momentos assim que eu acho muito distintos no processo de realização de um filme, que é esse momento em que eu estou aqui escrevendo sozinho, imaginando as cenas e colocando elas em palavra e tentando encontrar as palavras para que as pessoas da minha equipe, quando leiam o roteiro, entendam o que é que eu estou propondo, que a gente possa né, enxergar juntos o mesmo filme, né? Então, acho que esse processo de escrita de roteiro passa muito por isso, assim, por você evocar imagens em quem está lendo e conseguir se comunicar com a equipe, conseguir ter um ponto de partida para criar imagens mise-en-scène, para construir personagens. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito eu ensaio muito antes das filmagens e eu gosto muito no ensaio, experimentar coisas diferentes do que inicialmente eu tinha pensado, para poder entender o que é que pode ser incorporado, né? Eu tive nesse filme teve um período de preparação de elenco que foi bem importante na pré-produção, que eu trabalhei com a Noa Bonoba, que é preparadora de elenco e atriz. Ela faz a personagem da delegada no filme. É uma ótima atriz e também tem um excelente trabalho de preparadora de elenco. E a gente fazia isso, a gente ensaiava a cena com o Lucas, né? A gente teve um trabalho inicial com o Lucas e depois o Carlos Francisco chegou. Mas a gente ensaiava a cena e aí ela propunha um desdobramento para a cena, ou então eu propunha uma improvisação. E aí, nisso, eu consigo observar aquele texto que eu pensei, que eu imaginei, concretamente no corpo do ator, na voz do ator, né? Quando a gente tem a oportunidade de ensaiar numa locação também. E aí,
nisso eu volto para o roteiro e reescrevo o roteiro a partir disso, para que quando chega o momento das filmagens, eu já tenha experimentado muito esse texto na voz dos atores, de, sabe, ir moldando o roteiro para ele caber mesmo, né? Porque no final das contas, depois que é uma história muito pessoal, né? É uma história autobiográfica, parte de personagens reais, que sou eu e meu pai, né? Meu pai, inclusive, escreveu o livro que tá no filme, né? Esse livro é real. Então tem um dado assim muito forte, né? Muito pessoal. Só que a partir do momento que eu vou trabalhar com os atores, né? Que eu convido o Lucas, que eu convido o Carlos, eu preciso estar aberto ao que eles vão trazer e eles precisam se apropriar dos personagens. Esses personagens precisam se distanciar de mim. É isso que faz com que os personagens eles se tornem reais, né? Porque enquanto eu como diretor ficasse insistindo para manter os personagens e a história no lugar exato que eu concebi na minha imaginação, eu ia engessar tudo, né? Então, assim, o trabalho de criação no cinema é um trabalho coletivo. Então, eu não acredito na imposição autoral. Eu acho que a autoria ela se faz num jogo que é compartilhado com todo mundo que você convida para trabalhar, que você confia, né? Eu costumo trabalhar com pessoas que eu confio, não faço parte de uma indústria, de um mercado, onde né, muitas vezes quando você está dentro de um sistema ali mais rígido, você vai como diretor e você tem que lidar com a composição de equipe que muitas vezes não passa por você. No caso dos meus filmes, as equipes que eu monto são equipes que estão trabalhando comigo muita gente está trabalhando comigo desde o começo. A gente tem diálogo super afinado, uma compreensão de cinema comum, né? Então, eu acho que nesse trabalho de pré-produção ali do roteiro é conseguir, com essa equipe, construir esse mesmo filme, enxergar o mesmo filme. A partir do momento que todo mundo na equipe está enxergando o mesmo filme, é impressionante como as pessoas vão tendo ideias e vão colaborando, e o filme vai crescendo e vai crescendo, né? E aí vem o terceiro momento, né, que é o momento da montagem, que é um momento onde tudo pode ser ressignificado. Cenas podem ganhar outro sentido, né? O roteiro que foi escrito e que foi filmado, nesse momento ele é rasgado e jogado fora, e o que importa é o que eu tenho, o que é que eu tenho diante de mim, que material é esse, que evidências estão nessas imagens, nessas cenas, né? E aí o processo de montagem é um processo de recriação também, né? Então, assim, para dar um exemplo, o roteiro ele tinha uma estrutura em que a gente tinha umas cartelas com as datas. O filme ele era todo marcado pela passagem do tempo, é quase como se fosse uma crônica desse começo da pandemia. Você tinha lá 31 de março, 1º de abril, 2 de abril, né? Durante um tempo na montagem, essa estrutura foi mantida. Mas chegou um momento que a gente entendeu, né? Eu e a Tiziana e a Thaís, que a gente estava na última etapa de montagem, a gente trabalhou juntos. A Tícia, ela de repente veio com a ideia de que e se a gente tirasse essas indicações dos dias? Que filme surgiria, né? E aí a gente fez esse teste, tirou as cartelas indicando a passagem de tempo, e isso parece que fez com que o filme se libertasse de um lugar assim estrutural e a gente pudesse encontrar outros caminhos de fluxo dentro da história que foi incrível, né? E que quando eu estava escrevendo o roteiro, me parecia que a questão das datas, a questão cronológica era uma coisa muito importante. Até porque eu estava vivendo, né? Eu não sei se vocês também viveram isso na pandemia, mas assim, para mim, cada dia era como se tudo pudesse acontecer, né? E de repente a gente estava contando os dias
em relação à quantidade de mortes, quantidade de pessoas internadas, né? Então, cada dia tinha todos esses números, tinha toda essa carga. Agora e a passagem de um dia para o outro, a gente ia entendendo se a pandemia estava piorando, se a onda estava subindo ou se a onda estava regredindo, né? Mas no processo de montagem, isso pareceu algo ruim para o filme, para a fluidez do filme, né? Então isso foi transformado. É mais ou menos por aí. O processo de montagem do filme foi bem longo, né? É um filme que foi realizado, inclusive, relativamente rápido, né? O Caio comentou no começo sobre muitas vezes o tanto de tempo que se leva para fazer um filme, né, no cinema brasileiro. Mas nesse caso é um filme que nasceu na pandemia, por conta da lei Aldir Blanc, que foi lançada, uma lei emergencial para salvar a cultura, e um edital que foi lançado aqui no Ceará com o recurso dessa lei, a gente conseguiu aqui financiamento para produzir o filme. Então, o filme foi filmado já em 2021, em junho, julho, e depois disso foram 20 meses trabalhando em montagem, edição de som, mixagem, né? Para tentar encontrar assim o máximo de precisão de cada cena que a gente pudesse encontrar. Bom, te perguntar sobre a questão do elenco principal. Você já pensava nesses atores quando escreveu o roteiro? Ou, enfim, ou eles entram depois? Como é que é o teu processo para essa escolha de elenco? Normalmente eu gosto muito de escrever pensando no elenco, pensando nos atores e atrizes, né? Por mais que isso acabe mudando depois e aí eu reescreva os personagens em função dessas mudanças. Mas nesse filme, acho que por ser também uma história muito muito pessoal, né? Esses personagens partem, né, da minha própria história. Eu não tinha uma ideia de quem seria, de quem faria esses papéis. Até porque quando eu comecei a escrever, eu nem tinha certeza se eu ia filmar, porque eu não sabia quando é que ia ter, de novo, dinheiro para o cinema, não sabia quando é que ia ter, né, a gente estava naquele momento insano ali de governo Bolsonaro. Então, assim, eu escrevi num lugar, num fluxo que não foi muito partindo de uma ideia mais concreta, assim, das coisas. Depois que a gente ganhou o edital, e aí eu entendi que eu ia fazer um filme, de fato, e comecei a pensar na equipe, me veio a ideia de trabalhar com o Lucas Limeira, assim, muito rápido. Acho que eu nem cheguei a pensar em outras opções, porque eu tinha, há uns 2 anos antes desse momento, eu tinha montado um filme chamado Cabeça de Negro, que é um filme aqui do Ceará, do Léo Cardoso, e que o Lucas é o protagonista do filme. E nesse trabalho de montador, que hoje eu faço menos, mas durante muito tempo eu montei filmes de outros diretores, eu acabo tendo ali um privilégio de acessar atores e atrizes no material bruto, né? Então, assim, quando eu vi o Lucas no material bruto e vi como é que ele reagia de take a take ali, como é que ele respondia às indicações, eu fiquei muito encantado com ele, fiquei com muita vontade de trabalhar com ele um dia. E aí, a partir do momento que esse filme foi financiado, me veio a ideia de trabalhar com ele. Ele estava numa idade que era mais ou menos parecida com a idade do personagem. E aí eu liguei para ele e fiz o convite. Nesse filme eu não fiz casting, eu pensei nos atores, nas atrizes e liguei convidando. E aí, quando o Lucas topou, mandei para ele o roteiro, ele gostou, se animou com o roteiro, topou. Eu comecei a pensar no pai e também me veio a ideia do Carlos Francisco, também muito rápido. É um ator que eu tinha tido um primeiro contato com ele também na Ilha de Edição, num filme que eu montei do Gabriel Martins e do Maurílio Martins, No Coração do Mundo. Eu montei com eles e tinha uma cena que o Carlos Francisco participa no filme, que é uma cena curta, mas que
que é muito marcante, a gente se divertia muito montando essa cena. E eu acho que muitas vezes grandes atores e grandes atrizes a gente descobre em pequenas participações. Às vezes você vê, quando você vê um ator ali que numa cena que ele tem no filme, numa pequena participação, ele brilha, muitas vezes é porque esse ator tem muito mais para entregar, né? E aí fiz o convite para o Carlão, e ele também mandou o roteiro, e ele embarcou também. É, porque a gente assiste o filme e parece que o papel foi feito para esses atores, né? Ficou muito. A qualidade da direção também contribui muito nesse sentido. Mais alguém para fazer uma pergunta? Enquanto isso, o que eu vou te pedir agora, Guto, por gentileza, né, falar um pouco sobre o processo da trilha sonora desse filme, né? Porque, como o Guilherme Peraro mencionou, né, tem um desenho de som muito interessante, tem a perspectiva de uma narrativa clássica, ao mesmo tempo tem o experimental, né? E para mim o que costura tudo isso é o som, né? Seja a música, seja os efeitos. E eu queria que você falasse um pouco disso, que também faz parte dessa etapa de pós-produção, né? Junto com a montagem. Sim. Eu costumo trabalhar com o Lucas Coelho, que é um parceiro que a gente tem feito vários filmes juntos, que ele costuma fazer o som direto do filme e depois a edição de som. Então, nisso, né, a gente desde a pré-produção, na leitura de roteiro, conversas, né, eu gosto de dar muita indicação de som em roteiro também, de tentar pensar tanto o som quanto a imagem quando eu estou escrevendo, e a gente conversava muito, né? E uma das coisas que a gente conversava muito era sobre um lugar dessa essa paisagem sonora que se transformou também durante a pandemia, né? Foi um momento em que a gente percebeu sons. Eu, pelo menos aqui, eu percebia muitos sons que eu não, ou uma certa qualidade de silêncio, ou por conta desse silêncio alguns ruídos que ficavam mais enfáticos, né? E aí a gente pensou nesse desenho de som do filme todo construído a partir de uma ideia de um som subjetivo mesmo, assim, o som de construir o som como se fosse um som, o som que esse personagem está escutando, tanto quando ele está acordado, quando ele está dormindo, quando ele está devaneando, quando ele está, né, perdido ou transtornado. E então, assim, uma construção de um som a partir dessa subjetividade do personagem. E aí a trilha sonora, que foi composta pelo o Irá dos Reis e o Fafá Nascimento. O Irá também é um músico daqui, um músico e poeta daqui que eu já sou amigo e trabalho há muitos anos, né? O Irá, ele tem uma participação no meu primeiro longo, Estrada para Ítaca, em 2010. A gente dirigiu um filme juntos, chamado Doce Amianto, em 2013. Então, é alguém que eu conheço muito bem o tipo de sonoridade que ele trabalha, ele conhece muito bem também o meu cinema, a gente tem uma comunicação boa. E aí, quando eu convidei ele para assistir o filme, no intuito de convidá-lo para fazer a trilha, o filme bateu muito forte nele também. Enfim, também questões paternas, né? A gente conversou muito também. O filme despertou nele também uma vontade também de conversar sobre a relação com o pai dele. Houve uma identificação muito forte. E aí o processo de construção dessa trilha se deu de uma maneira muito fluida mesmo, né? Tentando dar conta dessa proposta que o filme tem de abolir fronteiras entre dimensões, assim. Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni. Primeiro eu gostaria de parabenizar pelo filme, pô, filme lindo. E uma percepção que eu tive durante o filme foi que é um filme de retrato sobre a pandemia, mas que não fala exatamente sobre a pandemia, né? E é um retrato de um momento histórico que é isso, a gente teve que fazer a nossa vida continuar apesar da pandemia e
coisas surgiram, e eu queria saber se essa percepção de tá na pandemia, mas não ser só sobre a pandemia, surgiu no roteiro, surgiu na montagem ou na direção, ou o conjunto de tudo isso. Pois é, eu acho que surgiu no roteiro e eu acho que como era um roteiro que partia dessa vontade de pensar essa relação pai e filho, de contar essa história, o que realmente a questão central do filme é essa incomunicabilidade, esse choque geracional. Então, o filme foi muito pensado, a gente até na maneira de pensar a decupagem do filme, né? Um filme que é construído muito em planos e contraplano, plano e contraplano, onde os personagens eles em pouquíssimos momentos no filme eles ocupam o mesmo lugar do quadro, né? Então, assim, sempre marcando o distanciamento. Acho que a gente brincava, assim, conversando com a Linga, que é a diretora de fotografia, inclusive, inclusive uma excelente diretora de fotografia que tem um olhar incrível que ela traz para o filme. A gente conversava sobre uma decupagem pandêmica, né? Porque a gente estava filmando ali, todo mundo de máscara, aquela coisa de distanciamento social, testagem toda semana, essa distanciamento social é horrível, né? Você pensar, né? A gente precisou defender o distanciamento social por uma necessidade de sobrevivência. Mas, se você pensar na ideia do distanciamento social, não existe nada mais horrível do que isso, né? Então, assim, e esses personagens, eles estão o tempo todo, tem sempre uma porta, tem sempre um muro, uma barreira de livro, seja o que for, que está sendo erguida ali pelo pai nesse ensimesmamento do personagem, né? Que dificulta o acesso do filho. O filho fica tentando encontrar uma brecha, fica tentando encontrar ali uma fenda para se relacionar, mas ele lida com essa dificuldade, né? E eu acho que essas eram as questões que eu acho que eram mais fortes ali para mim. E a pandemia, ela me parecia, né, no que eu estava vivendo ali, me parecia algo que fazia todo sentido para essa relação acontecer, né? O meu pai, ele não faleceu durante a pandemia, ele faleceu 2 anos antes da pandemia, mas eu provavelmente, se ele tivesse vivo durante a pandemia, provavelmente a gente teria tido que viver momentos de confinamento juntos, né? Porque ele precisava dos meus cuidados, né? Então é muito louco como tudo aconteceu assim, né? Eu gosto de escutar isso que você fala, assim, de que é uma leitura de que não é um filme sobre a pandemia, né? Mas é um retrato. E eu acho que a sensação que eu tenho agora, vendo o filme se distanciando do tempo, né? Cada vez que eu revejo o filme, eu acho que eu vou entendendo que o filme também vai se configurando também como um documento histórico também, de alguma maneira, do período que a gente viveu, né? Uma história que se passa nesse momento, que de alguma maneira vai carregar esse momento para sempre, né? Para o futuro. A, a história que você quer contar toma emprestado a pandemia e a pandemia toma emprestado a tua história, né? Tudo flui muito bem, na minha visão, e não cai no estereótipo, né? Por mais de ter momentos ali que você queira mostrar situações específicas que ocorreram durante a pandemia, mas a gente não tem uma situação de estar diante de um estereótipo ali, né? E quando você fala dessa questão das barreiras, né, é bastante claro isso que, por exemplo, ele fala da mãe que se mudou para o norte de Portugal, né, para o interior de Portugal. A companheira dele está além mar, ele fala via um telefone. Os amigos também. O último contato é uma ligação dizendo que o pai não tem lá problemas de saúde, então
não vai aceitar bem. Então, aí tem as cenas dentro do apartamento com as barreiras de livro, como você falou, né, que ele visualiza o pai entre meio por determinadas frestas que tem ali, né? Ou então ele está ali no livro, ele dá uma olha de esgueio para poder ver o pai, e o pai fica preocupado o que o menino está tentando ver do trabalho dele. Então, essa situação de barreiras aí, ela fica bem clara. Depois que a gente assiste o filme, você sabe que eu vou fazer uma analogia, né? Quando eu fiz mestrado, eu só fui entender o que era mestrado no dia que eu defendi a dissertação. Aí, quando eu fiz o doutorado, só fui entender o que era um doutorado no dia que eu defendi a tese, né? E esse filme, ele tem uma coisa que é mais ou menos assim, para mim ele é uma tese, no sentido de que ele vai se desenvolvendo de uma maneira e que quando ele acaba, né, e acaba ali com os créditos finais, você faz uma série de conexões, sabe? Passa um review do filme na sua cabeça, onde uma série de não tinha lacunas, sabe? Mas é onde uma história mais complexa e se completa, eu diria, né? Então, esse é um ponto de vista aí sobre o Estranho Caminho. E eu até comentei aqui que, para mim, o Estranho Caminho, como você usa na tradução para o inglês o path, para mim esse path é justamente aquele caminho que ele faz no cemitério até chegar, né, ao túmulo do pai, né? Que ali, para mim, é onde, entre aspas, fisicamente ele encontra, né, faz esse encontro e se encontra, né, porque ele também está se encontrando, né, na verdade. Mais uma pergunta? Você tem um microfone, por favor? Só um minutinho, Guto. Aproveitando que a gente está nessa momento aí que você está falando sobre o cemitério, eu queria perguntar o que é esse olhar do pai, de longe, naquela cena. É isso. Eu não sei. Eu acho que para mim talvez seja a afirmação de que esse estado de presença ele continua, né? Eu acho que eu não tenho nenhuma religião, mas eu acredito muito na nossa possibilidade de transcendência através da espiritualidade e dos caminhos que a gente pode conseguir abrir na vida para se comunicar e para se conectar com forças que não necessariamente estão nesse plano que a gente está habitando, né? É uma coisa que passa muito por uma ideia de sensação, de energia, que eu acho que quando a gente traduz para a imagem, né, no caso, essa presença, quando ela é traduzida pela imagem, né, é um rosto ali que ele surge ali numa fusão, ele nem chega a se completar assim, ele já se dissolve de novo. Para mim, aquilo ali era uma forma de tentar apontar para esse lugar de que existem presenças que acontecem para além da barreira do tempo e da vida e da morte, né? E eu acho que, por exemplo, um caminho que me interessa muito na vida é o sonho, é o lugar do sonho. Acho que o sonho é um lugar onde a gente pode encontrar conexões muito fortes com outras instâncias através do sonho, assim. Tentar todo dia, logo que acordar, tentar lembrar o que é que a gente sonhou. Às vezes você acorda e você não consegue concretizar o que é que você sonhou, você não consegue transformar em narrativa, mas tem uma sensação ali que é muito forte. E eu acho que a gente uma prática que eu gosto de ter na vida, é de tentar permanecer um pouco nisso, assim, tentar carregar ao longo do dia essa sensação para tentar entender, tentar investigar, assim. Então, e o cinema também, eu vejo o cinema também como
como um espaço muito privilegiado de transcendência. Eu acho que a experiência cinematográfica é algo que transforma muita coisa dentro da gente e pode abrir sensibilidade e um lugar de percepção mesmo do mundo e da realidade, ampliar, expandir a nossa percepção da realidade, sabe? A gente não ficar muito preso à realidade concreta do uma ideia de que as coisas só acontecem nessa concretude do real, assim. Eu acho que a realidade ela tá aí para ser expandida, e o cinema e a arte de um modo geral é, é um lugar de expansão, né? Então acho que é mais ou menos por aí, assim. Essa pergunta que eu tenho para fazer, ela é mais aberta, assim, e eu acho que vai nessa linha aí de experiências extrasensoriais ou até, né, de dilatar as percepções, assim, que a gente tem sobre a realidade, que é falar sobre os efeitos especiais que você usa no filme. Eles, né, estão de maneira mais importante ali em dois momentos, né, que é quando ele exibe o filme para o pai e quando ele tem, de fato, aquele ponto de inflexão, né, que ele, de fato, começa a entender aquela trama, né, toda que ele está envolvido. E a pergunta é, né, você usa isso mesmo como um recurso para sair um pouco dessa concretude, né, porque a maior parte do filme, de fato, ele é concreto, né, a gente vê cenas ali reais, enfim. E você usa esses efeitos especiais realmente para dilatar essas percepções da realidade. E indo nessa linha, né, eu não sei se você viu ainda, mas lá no Letterboxd tem um comentário sobre o filme que é só assim: se Chico Xavier tomasse um doce. E aí eu acho que também vai nessa linha, assim, né, de dilatar essas percepções, de ter esse contato com outras dimensões assim possíveis também, né, da nossa consciência e da realidade. Então, você acha que você usa isso como, de fato, uma maneira de extrapolar essa concretude nas suas palavras? Eu acho que o campo do cinema experimental, assim, que mais me interessa, que sempre me interessou, é, foi mais de um, porque existem várias, quando a gente fala de cinema experimental, existem várias correntes e possibilidades possíveis, né? E você vai ter um cinema experimental mais estruturalista, mais formalista, e o cinema experimental que sempre me interessou mais é o cinema experimental mais do sensorial, assim, do estímulo visual, né? Tem um cineasta que eu acho brilhante e que marcou muito desde a primeira vez que eu vi, que é o Stan Brakhage, que é um cineasta experimental que os filmes dele, ele fazia pinturas na película, e aí ele pintava fotograma por fotograma, e aí a projeção do filme são essas pinturas num movimento muito rápido, né? E ele conseguia também construir ritmo. Então, assim, não é que você via só uma sequência de pinturas rápidas, tinha um momento que tem momentos que a imagem diminui a velocidade, que surge um outro tipo de imagem, e são filmes sem som, né? São filmes que são projetados. Ele proibiu que colocassem qualquer som nos filmes dele, então são projetados sem som. E é uma experiência sensacional. E ele fala, dentro da pesquisa dele, de que ele está buscando, com o cinema dele, a sensação que a gente tem quando a gente é bebê e a gente vê pela primeira vez alguma coisa. Que é uma coisa que a gente não lembra, né? Mas é como se esse fosse o conceito da busca, né? E aí, eu acho que no Estranho Caminho, né? Esses momentos para mim eram momentos tanto porque eu tava falando de um cineasta, de um jovem cineasta experimental ali em começo de carreira, né? O filme, a gente tinha
quando a gente filmou, a gente tinha planejado um momento em que a gente veria um trecho do filme do personagem, né? Mas isso só foi filmado depois. Acho que quando já estava com um corte um pouquinho mais consolidado, eu fui fazer esse filme e fiz junto com a Thaís Augusto, que é a diretora de arte. A gente filmou em Super 8, em Portugal, e eu faço o velho mascarado, ela faz a morte, e a gente foi meio que brincando de fazer cinema, assim, sem um roteiro pré-determinado, com a ideia de que a gente teria ali um personagem do velho e um personagem da morte, nesse cenário dessas florestas e tal. E a gente saiu para fazer esse filme, assim, e a sensação é uma sensação de liberdade muito grande quando você está filmando, buscando algo que você não precisa cumprir uma expectativa, uma resposta, né? E aí eu precisava também que o próprio filme ele também incorporasse em algum momento o experimentalismo do personagem, porque senão, se eu fizesse um filme todo é, mais clássico, com estrutura clássica de narrativa, para falar de um cineasta experimental e aí mostrar o filme experimental dele, eu acho que eu estaria sendo, no mínimo, desonesto ou oportunista com, né, com o personagem. Então, o filme, em algum momento, eu precisava pisar fundo nisso, e aí veio essa ideia de derreter a imagem, né? De criar, que foi uma coisa que eu convidei um cara, um artista visual daqui, cineasta, o Gadi Bergamotto, que trabalha muito com essa coisa do glitch, com essa coisa de esgarçar a imagem, né? Então, convidei ele, propondo essa ideia de uma coisa como se fosse um derretimento, assim, uma desintegração da imagem, e ele entregou algo que eu achei sensacional, né? Então, eu acho muito bom e eu acho muito divertido fazer isso. Eu fico muito feliz do filme, de ser um filme narrativo que conta uma história, mas que conseguiu incorporar também um cinema que eu acredito, que eu acho que tem muita força. É óbvio que nós, enquanto público, não estamos habituados a consumir algo que não conte uma história, né? É uma coisa, acho que tem parte até, acho que é uma coisa humana mesmo, é natural de querer ver história em tudo. E nós somos seres de contação de história, né? Mas poder também adicionar essa camada à história, né, uma camada visual, sensorial, disruptiva, assim, é uma coisa que me interessa muito. Guto, estamos chegando ao final desse nosso bate-papo. Queria mais uma vez lembrar que o Sessão Londrina ele é uma realização do Espaço Vila Rica. Ele tem os recursos, né, viabilizado através da Lei Paulo Gustavo, aqui num edital lançado pelo município de Londrina. Esta é a quarta edição do Sessão Londrina, né, que a gente faz agora com o Estranho Caminho. E teremos mais duas até o final do ano dentro desse projeto, né? Então, queria te agradecer, parabenizar mais uma vez pelo filme. O Estranho Caminho é um excelente filme. Espero que ele tenha ainda um percurso bastante importante, né? Porque muita gente... Esse é um filme que merece ser visto. Enfim, mais uma vez aqui, te agradecer a sua disposição, sua disponibilidade, né? E obrigado. Obrigado. Pô, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer muito grande poder estar conversando com pessoas interessadas e instigadas a pensar cinema e pensar a vida. É sempre muito bom. Foi um prazer conversar com todos vocês. Valeu. E para a gente é muito bom fazer essa conexão, né? Você está em que cidade? Fortaleza. Então, a gente está em Londrina, no Paraná, né? Então, a gente consegue, através desse meio, que foi um meio que, aproveitando aí a questão do filme, né? Foi desenvolvido durante a pandemia, né?
que se habituou a falar através de telas, a fazer, enfim, as coisas tomaram uma certa normalidade, uma naturalidade, né? Então a gente resolveu trazer esse formato para termos um público presencial conversando com representantes, né, participantes do filme por meio online, né? Então, é muito legal. obrigado. É uma iniciativa. É isso. Muito obrigado, uma boa noite. Até o próximo. Valeu. Obrigado, pessoal, também, por tudo.